nome é Diego e eu sou um ex-protestante, converso ao catolicismo. Bem, minha história não é muito diferente das demais, acredito eu, né? Eu fui criado num lar católico, né? Mas tive uma formação católica, né? Até a adolescência, né? Eu não cheguei a crismar, eu fiz primeira comunhão. Depois eu não fui mais à igreja, apesar da minha mãe ser uma catequista, né? E eu recebi a catequese dela tanto em casa quanto na igreja também, né? E apesar da minha família ser majoritariamente católica, eu nunca me interessei muito por religião, achava a igreja chata, coisa do tipo, né? E apesar do meu padrinho também ser um padre, né? E ter falecido cedo, né? Mas isso até na minha adolescência não tinha um peso muito grande, né? Ocorre que na adolescência, né, eu me tornei protestante, né? Eu me liguei a uma igreja protestante, né? Uma igreja batista em volta de 5, 6 anos, né? Então desde os 15 até os meus 20 e poucos anos, né, eu me considerava evangélico. E lá que realmente eu comecei a ter, né, um olhar assim para a vida diferente, né? Lá também eu comecei a estudar teologia, aprendi, né, alguns instrumentos também, e lá também eu tive contato, né, com obras, né, como de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? E à medida que o tempo ia passando, eu comecei a ter um olhar, né, mais atento para João Calvino, né, e para o movimento calvinista, né? E a partir daí eu fui me imbuindo, né, toda aquela teologia, toda aquela coisa. Cheguei até a ler, né, as Institutas da Religião Cristã, né, que é o livro de João Calvino. Eu li ela toda, praticamente toda. E vários outros documentos, né, de livros, né, não só de Calvino, mas de Lutero, Zwinglio, Butcher, né, Spurgeon, os mais modernos, Francis Schaeffer, né, gostava muito das pregações que se referiam, né, aos puritanos e tudo. E a partir daí também fui me considerando e entrando mais, né, entendendo mais essa ética puritana, né, que eles eram considerados como se fossem os Alpes suíços, né, dos protestantes. E eu fui vendo, né, que a partir de estudando Calvino, né, e tal, e fui vendo e me atendo que alguma coisa estava errada ali, né, e comecei a estudar filosofia, né, a partir daí também, no curso online, e a partir daí lendo, estudando filosofia e tudo, vendo certas incoerências e inconstâncias que foi acontecendo e redescobri um sentido maior ainda, né, da teologia e da filosofia agostiniana, né? E me vi que ali eu estava um pouco em déficit, né? Não estava vendo a coisa no todo, né? Eu abro parênteses aqui porque Santo Agostinho sempre foi um santo que meio que me perseguiu. O meu nome é Diego Augusto, né? A imagem que eu tenho aqui de Nossa Senhora, né, que é Perpétuo Socorro, a aparição dela foi numa igreja agostiniana, né? E fora também que muito do meu processo de conversão se parece muito com Agostinho, né? E aqui eu entro, fecho parênteses, né? E aqui eu entro. E nesse tempo que eu estava lá, na igreja evangélica, né? É aquela coisa, né? Que foi uma mistura de certa conversão meio que intelectual, mas também, de certa forma, muito espiritual também. Eu me lembro, né, que a minha mãe, né, ela não gostava, ela sofria muito, junto com a minha avó. Eu me lembro que muitas vezes que eu voltava da igreja, eu encontrava as duas, às vezes, de joelhos, rezando o rosário pela minha vida, por mim, né, para que eu voltasse, né, à fé católica e encontrasse a verdade, né, pois era um grande dilema meu, né, porque encontrando a verdade eu encontrava Deus também. E aí, a partir disso, né, eu fui lendo, né, e entendendo um pouco mais Agostinho, e Agostinho
né, me levou a São Tomás de Aquino, que é um dos autores, né, teólogos santos que mais cita Santo Agostinho. E a partir de Tomás de Aquino eu fui entendendo e compreendendo, né, um pouco mais o aspecto macro da teologia. E fui vendo que Calvino não passava da unha do dedinho do pé de São Tomás, né? Calvino não podia nem ser referência de nota de rodapé diante da grandiosidade que há em Tomás de Aquino e Agostinho. E eu vi toda a deturpação, né, que se ocorreu, né, do agostiniano Lutero, né, e desta sua influência em Calvino. E eu fui entendendo, né, os erros e inconstâncias de João Calvino e fui me apercebendo, né. E aconteceu que, juntando a isso, eu fui vendo certas incoerências e inconstâncias também na ética puritana com relação a certos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e de alguns ensinamentos paulinos e joaninos também. Isso foi me gerando uma crise, né, a ponto de eu entender que eu não devia ir para igreja nenhuma, que eu deveria ficar meio que sem igreja, sem forçar nada e tal, né. Eu era muito ativo na igreja evangélica, né, participava de muitos movimentos dentro da própria igreja, né, e fora também que, né, e por causa disso também, de certa forma, atuava na liderança e tudo, e aconteceu que eu tive que largar tudo, né, e tal. Eu tive também, enquanto isso eu comecei a servir o exército também, foi uma coisa uma dicotomia que eu vi, né, que eu não conseguia linkar a minha vida com a teologia evangélica, né. Era aquela coisa, né, que é escrito uma coisa e você vive outra, né. E, né, passando isso, né, passando esse tempo, eu decidi me afastar um pouco, dar uma respirada e olhar a coisa com mais tranquilidade. E aí, né, só que com relação, quando a gente chega nesse ponto, né, o que acontece é justamente o contrário, né, o mundo te atrai e tudo. E eu fui atraído, né, para esse mundo de balada, para esse mundo, né, de mulheres, né, coisa do tipo, e fui me afastando e tudo, mas nunca deixando de estudar, né, e tudo, de buscar. Nesse meio tempo entrei na faculdade, né, na faculdade de Direito, e aconteceu, né, na faculdade ali, todo aquele, né, burburinho de faculdade e tudo, que a gente conhece, que cheira mais a cerveja do que a livros, né, eu me percebi que ou eu, para mim prosseguir buscando a verdade, ou eu buscava ter uma vida moral, uma vida reta, né, diante dos meus estudos, diante de mim, ou então eu largava a vida de estudos né, e me entregava aos prazeres, né. Por isso que nesse ponto se parece muito com Agostinho, né, e a partir daí eu me vi, né, dedicado a realmente buscar, né, uma forma com que a minha palavra, a minha vida, de primeira instância, não agradassem a Deus, mas me desse um suporte, né, para que, né, eu tivesse certa educação mesmo, interior, para assim falar, né, da educação a nível exterior. Né. Eu fui buscando e tudo, estudando, e não encontrei também, né, ética moral melhor do que o nosso Jesus Cristo entregue à Santa Igreja Católica. E a partir daí eu fui entendendo e compreendendo cada vez mais as belezas e verdades da fé católica e o quanto eu estava distante. E nesse ponto eu fiquei às vezes muito nervoso com os católicos, porque eu me perguntava assim, cara, como que eles conhecem essas maravilhas? Eles não falam, eles ficam guardando para si, né? A partir do tempo que eu fiquei e tudo, eu percebi, né, que muitos deles infelizmente não sabiam isso, né? E por muito tempo, quando eu me decidi, né, nesse meio tempo, a ordenar a minha vida, a ter a ser uma pessoa melhor, né, ser um homem mais virtuoso, eu decidi me voltar à Igreja Católica, mas sem muito compromisso, né. Um exemplo muito que eu tenho, que é do meu pai e do meu avô, que eles nunca faltaram à missa domingo, né, apesar deles não serem mestres em teologia, mas eles eram mestres de vida, né, porque eles honravam com seus deveres, cumpriam suas vocações e tinham, né, esse tom sacrificial na vida deles. Né. E isso foi me chamando a atenção, essas pequenas coisas, né, e eu me decidi a voltar,
E na Páscoa de 2017 eu realmente me decidi ser católico de verdade e encarar, né? Eu não era crismado, eu tinha feito só a primeira comunhão. E esse ano de 2017 foi um ano, né, que eu me decidi todo a não meio que forçar nada, né? E me decidi a ser católico e eu comecei a estudar, né? Comecei a frequentar mais os sacramentos, né? Nessa época, como eu não tinha às vezes, né, uma instrução adequada, eu só ia na igreja aos domingos. Depois eu passei aí todos os dias, né? Até por fim que, né, eu comecei a me confessar e tudo, a procurar uma direção espiritual mais sólida. E eu acabei me tornando católico. Mas eu falo isso hoje, parece tranquilo e tudo, mas foi um momento de muita dor e angústia de alma, porque é como Agostinho fala nas Confissões, né? A conversão, né? Esse verbo conver, né? É você estar ciente que você tem que girar todo, né? Que toda a sua vida ela tem que girar e ser ordenada, né, pelo eixo central do Cristo, né? E que se eu me convertesse ao catolicismo, eu realmente teria que abrir mão de muitas coisas, né? Me lançar a muitas coisas, né? Que até o momento não me vislumbravam no meu horizonte da minha vida, né? E aí foi assim que foi mais ou menos o meu processo de conversão. Não é nada muito espalhafatoso, né? De certa forma é bem simples, mas é bem, para quem passa por essa questão e tudo, é bem, de certa forma, angustiante, porque é como o Santo Agostinho fala, né? Procurava fora, sendo que estavas dentro, a verdade tão antiga, a beleza tão antiga e tão nova, né? E a partir daí, né, de 2017, 2018, eu fui criando amizades, participando de certos movimentos dentro da própria igreja, né? E tudo, e ali alicerçando a minha fé, né? Firmando mais as bases e tudo. E buscando, né, entender, me compreender, discernir minha vocação. E seguir nesse chamado, nesse plano de amor que Deus tem para comigo, né? E hoje eu entendo que, né, se o nosso coração não estiver mesmo, né, encharcado do amor de Deus, né, impregnado, né, dessa busca pela verdade, né, a nossa luta, a nossa vida se torna vã, se torna, às vezes, de certa forma, até chata, redundante, porque, né, não se visa o eterno, né? E então esse é o meu testemunho, né, da minha conversão, né? Eu era um ex-batista, protestante, né, calvinista, puritano, converso ao catolicismo, né? Graças a Deus por vias agustinianas e tomistas. Bem, se eu tenho uma mensagem para dizer a vocês, protestantes, é a seguinte: a igreja evangélica é um lago, a igreja católica é um oceano. Então, se deixem afogar e inebriar nesse oceano de graça que Deus tem para com vocês, né? E voltem para casa, porque aqui realmente é o lar de vocês nunca deveriam ter saído daqui, né? Então, por isso é o meu apelo: se convertam, né? Batizem-se, façam, né, os sacramentos, as profissões de fé, pois vocês vão ver como a graça de Deus coopera. Na igreja protestante eu vivi isso, é um conta-gotas. Na igreja católica é realmente um banho de graças que Deus derrama na vida de vocês. Então é isso, que Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria esteja sempre conosco, né, junto às nossas batalhas, nossas lutas, e cada vez mais fazendo com que possamos amar mais a Deus, ter esse coração encharcado e inebriado pelo amor de Deus, para que a nossa vida seja toda dele. Amém. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, rogai por nós.